Nesse vídeo eu quero te falar como que o Inter tem interesse na contratação de um zagueiro do Fortaleza e qual seria o facilitador desta negociação para o Internacional. E também quero te falar sobre um outro nome. A dupla de zaga ideal do Inter tem este primeiro zagueiro que eu quero te trazer ao lado de Juan Jesus, que é um jogador que, como todo mundo bem sabe, tem problemas lá no futebol italiano. Já fiz um conteúdo explicando um pouco mais sobre a situação do Juan Jesus, mas nesse vídeo eu quero te trazer detalhes de um outro lado, de um outro bastidor, agora do lado do Internacional. O que o Inter pensa sobre uma volta do Juan Jesus e até mesmo de ser uma dupla de zaga para a próxima temporada. Kusevich ao lado de Juan Jesus, é isso que eu quero te explicar nesse vídeo, mas antes, roda a vinheta. Muito bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Então não perde tempo, te inscreve já no canal e ativa as notificações, que assim, sempre que tiver vídeo novo no canal, o teu celular vai ficar sempre notificado, tá bom? Vamos começar então com novas informações do Internacional. O Inter que treinou nesta manhã dentro do CT Parque Gigante e também tivemos entrevista coletiva de Roger Machado, mas eu vou trazer um conteúdo à tarde explicando sobre essa situação, porque o treino do Inter ainda está acontecendo, inclusive está sendo aberto exatamente no momento que eu estou gravando este vídeo, então vou deixar à tarde, que daí eu consigo trazer todos os detalhes da atividade juntamente com a coletiva do Roger Machado. Mas o que eu quero trazer aqui para ti neste vídeo é para falar sobre janela de transferências, porque o Inter já começou a fazer os primeiros movimentos para a janela de 2025, porque a gente sabe que daqui 2 meses, na verdade, daqui 1 mês e meio, ou até menos que isso, né? A gente já pode colocar que até realmente 1 mês, para falar mais a verdade, a gente tem já a abertura ou o começo da janela de transferências de verão, que é a primeira janela do Internacional. E o que eu quero trazer aqui para ti neste momento é como que o Inter vai participar dentro dessa janela, como que vai ser o Inter na janela, e vai ser um Inter bem diferente do que foi no começo do ano. Vai ser um Inter que vai fazer reforços pontuais e sem gastos, sem investimentos muito longos, né? Ou seja, sem gastar igual fez no começo da temporada, onde o Inter gastou ali quase 100 milhões de reais em investimentos. Nesta temporada não, o Inter vai trazer jogadores livres no mercado, pré-contrato ou por empréstimo, ou se tiver que comprar o atleta, seja por um valor baixo ou perto disso, tá? O que o Inter procura na janela são 2 zagueiros a nível de titularidade, porque o Vitão vai sair do Inter, vai ser vendido. Além disso, o Inter procura um primeiro volante para ser reserva do Fernando e não está descartado que o próprio Gabriel Ruffi retorne para ser um destes reforços caseiros. E aí o Gabriel Ruffi, né, que hoje está no Atlético Paranaense, poderia ser um destes reforços. E além disso, o Inter também pensa em trazer um lateral esquerdo para o lugar do René, que vai deixar o Colorado no final desta temporada. Então só aí eu citei para vocês 4 nomes de 4 contratações que o Inter deseja fazer no começo da temporada. Falando sobre a dupla de zaga titular, como o Inter não vai ter mais a dupla Vitão e Mercado, porque o Vitão vai ser vendido e porque o Mercado só volta na metade da temporada, o Inter quer fazer uma outra dupla de zaga, e não tem Rogel e nem Cleiton Sampaio, que são 2 jogadores que o Inter entende, que são 2 jogadores para compor elenco, para serem reservas e atuarem enquanto os 2 titulares não tiverem à disposição, ou no máximo para brigarem por posição. O Zé Marcos do Juventude também seria o nome para compor elenco, tá? Antes que alguém pergunte. Mas o nome que o Inter gostaria para ser o primeiro xerife e a primeira reposição para o lugar do Vitão seria o de Juan Jesus, zagueiro de 33 anos, da Napoli, canhoto, jogador de 1,88 m de altura, com uma experiência de mais de 10 anos de Europa, identificação com o Internacional, ele que foi vendido do Inter para a Inter de Milão da Itália, depois passou pela Roma, depois voltou para a Inter de Milão, depois foi para a Napoli, onde está desde 2021. E o Juan Jesus pode assinar o pré-contrato no final desse ano. Todo mundo sabe da polêmica que está acontecendo. Ele está sendo alvo de diversos roubos e alguns motivos até mesmo de ter as suas AirTags, né, até mesmo violadas lá na Itália. Para quem não sabe, AirTag é as situações onde ele utiliza da casa, ou seja, tem várias situações do carro dele que vem sendo violado. Ele vem fazendo já alguns posts falando que não se sente mais seguro na Itália, né, que apesar de ser uma cidade linda, ele não se sente mais seguro, né? Fala também sobre os bandidos estarem sabendo onde ele mora. Enfim, ele está numa situação muito ruim, um bastidor muito ruim. E além disso, o empresário do Juan Jesus
é o mesmo empresário do Victor Osimhen, que era um atacante nigeriano que estava na Napoli e rolou todo um problema com esse atacante da Napoli. Ele fez um vídeo nas redes sociais contra a Napoli, aí deu toda uma revelia, o empresário acabou brigando com a Napoli, e o Osimhen, que era um dos baita centroavantes, é um baita centroavante, dos melhores hoje dentro do futebol africano, e era um dos artilheiros do Napoli, foi emprestado pro Galatasaray, só para vocês terem uma ideia. É um baita no jogador, mas devido a tudo que aconteceu, acabou colocando 2 passinhos para trás, e esse empresário meio que ficou com ranço do Napoli. E ele é o mesmo empresário do Juan Jesus. Então já tem meio que esse racha também, seria um outro facilitador na negociação, além da óbvia identificação que ele tem com o Internacional, o fato de ele querer voltar ao Brasil e toda essa insegurança. Então, junta todos esses temperos numa mesma receita e a gente já pode ver que é uma negociação que se torna viável. O outro nome é de Benjamin Kusevich, do Fortaleza. Tu vai falar, bom, esse é o nome mais fácil. Pelo contrário, o nome mais difícil. Por quê? Porque ele tá sendo muito destaque lá no Fortaleza, um atleta que vem se destacando bastante por lá. É um atleta que também está na seleção chilena, um jogador cria das categorias de base da Universidade Católica, passou pelo Real Madrid Sub-20, e é um jogador que passou pelo Palmeiras, passou pelo Curitiba na temporada passada, foi comprado pelo Curitiba na temporada passada por 6 milhões de reais, e neste ano está no Fortaleza, e o Fortaleza tem a opção de compra em quase 9 milhões de reais, 8 milhões e meio, tá? E eles também têm a preferência na compra, que aí é o principal problema, né? Porque se o Fortaleza pagar esse valor, não tem o que fazer, não tem nem como o Inter entrar nesse negócio. Mas o Benjamin Kusevich é um nome e um sonho antigo do Inter. No começo desse ano já tinha sido cogitado no Internacional, colocado no Internacional na pauta. E é sim uma possibilidade de contratação nesse momento, o nome do Benjamin Kusevich. Além disso, o Inter teria um facilitador nessa negociação, né? Enquanto eu te falei que o Juan Jesus tem vários facilitadores que eu te expliquei antes, o Benjamin teria apenas um, que seria o seu empresário, que é o André Curi. Bom, André Curi, tu já escutou esse nome em algum lugar, né? Um cara que tem um largo trânsito no Internacional, o empresário da Alan Patrick, o empresário que vendeu o Alberto, o empresário que também era do Matheus Dias, enfim, é uma série de jogadores, era do Arangues, né? Trouxe o Borré também para o Internacional, conseguiu trazer também ele que intermediou a vinda do goleiro Sérgio Rocher, enfim, uma série de jogadores e uma série de negociações, Maurício também, Rômulo, enfim, uma série de atletas que são do Internacional profissional e também na base, pertencem ao André Curi, existe toda uma conversa já para isso, e o Benjamin teria esse facilitador, né, que aqui no Brasil ele é agenciado pelo André Curi, então seria um dos facilitadores na negociação, se é assim que a gente pode acabar falando, mas como eu te falei, tem um grande problema, que é o fato do Fortaleza ter a preferência na compra e o fato do Benjamin Kusevich estar muito feliz lá. Então, só aí a gente já vê duas dificuldades, né, para o Inter conseguir a contratação nesse momento do jovem chileno de 26 anos, de 28 anos, tá? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, volto logo mais, valeu, falou e foi!